A gente começa esta edição mostrando que o Corpo de Bombeiros concluiu a perícia sobre as causas do incêndio que atingiu o Parque Paulo César Vinha em setembro do ano passado. O incêndio durou 35 dias. 4 meses após o incêndio de grandes proporções destruir 40% da área do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba, o Corpo de Bombeiros concluiu a perícia sobre as causas da queimada. Para fazer a análise, foram analisadas imagens aéreas do parque, além da trilha onde o fogo começou. O laudo apontou que a causa do incêndio foi humana. Quando nós fazemos a investigação, nós temos que descobrir qual é a fonte de ignição, qual é a energia, qual a fonte de calor que provocou o incêndio. E na área principal de queima, na área inicial, nós não identificamos nenhuma outra fonte de ignição que não fosse um contato direto de chama colocado por uma pessoa. A gente só não sabe dizer, pelas condições que foram encontradas, se foi um acidente, se foi de propósito ou se foi um acidente. O incêndio atingiu a área do parque no dia 22 de setembro do ano passado e durou 35 dias para ser totalmente controlado por equipes do IEMA e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, o fogo destruiu uma área equivalente a 515 campos de futebol. Durante a realização da perícia, alguns fatores dificultaram a análise feita pelos bombeiros. A dificuldade de topografia, a extensão do parque, a zona de confusão ali tem mudança de vento direto, então a gente tem muita dificuldade para definir o vento que estava, a direção do vento que estava no momento da deflagração. Com a conclusão da perícia, o laudo será encaminhado para a Polícia Civil, que deve abrir um inquérito criminal. A gente encaminha, porque a gente vê indícios, pode ter indícios de crime, a gente encaminha para que a Polícia Judiciária faça as devidas investigações, com acesso que eles têm um acesso muito maior que o nosso nesse aspecto criminal. De acordo com o IEMA, a área de vegetação de alagado, que foi mais atingida pelo incêndio, já apresenta uma recuperação natural, diferente da área de Restinga, cujo processo de recuperação é mais lento. A gente teve um dano principalmente na vegetação de alagado, que é a área que foi mostrada na apresentação. Essa vegetação ela percorre o parque por mais de 500 hectares, só que é uma vegetação basicamente composta de espécies arbustivas e gramíneas que tem um crescimento, uma recuperação mais rápida. A gente está fazendo um segundo momento de levantamento por drone da área total e a gente percebe uma recuperação muito interessante da vegetação. E agora o que vem mais lentamente é a recuperação de áreas de Restinga, onde você tem um solo mais arenoso e também a fauna. O parque pôde ser aberto para visitação um mês após o incêndio, mas estruturas como o deck de madeira e os caiaques usados no passeio da Trilha da Capivara ainda não foram recuperados. Os equipamentos queimaram durante o incêndio. O acesso à Lagoa de Caraís só pela trilha principal. O IEMA descartou proibir o acesso à trilha onde o fogo começou. Um acidente ou uma ação de uma única pessoa não faz sentido a gente trazer uma proibição. Pelo contrário, a gente tem que estar mais próximo da população para redimir e evitar conflitos. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da população adotar alguns cuidados para evitar incêndios na área do parque. Eu venho aqui reforçar a população capixaba que não coloque fogo de maneira assim, sem necessidade em locais que podem acontecer esse tipo de desastre. Então eu faço um apelo aí à população e aproveito para educar os senhores que uma fonte ígnea, apenas uma centelha, pode causar dano em 37% do parque, como aconteceu aqui. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e que não há novidades.